Chega aí e dá uma olhada aqui. Aqui a gente tá debaixo de uma árvore que se chama pata de vaca. Dá pra ver pelo formato da folha dela. Tem um formato parecido com uma pata de vaca. Agora dá uma olhada nessa outra planta aqui. Essa aqui é a chamada canudo de pito. E repara nas folhas dela, como são diferentes da pata de vaca. Aqui é o que a gente chama de folha composta. Aqui atrás de mim, a gente tem a famosa camaradinha, lantana câmara. Repara como na folha dela, diferente das outras, ela tem esse serrilhado. Agora dá uma olhada nisso aqui. É grama da família Poácea. Mas você já parou para se perguntar por que existe tanta variedade, tantos formatos de folha? Como a folha sabe a forma que ela tem que crescer, por que de um jeito ou não de outro? É isso que a gente vai entender agora. Como você deve ter imaginado, a molécula que permite com que as plantas tenham toda essa variedade e saibam a forma correta de crescer é o DNA. O DNA é a molécula responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos. Ele possui uma estrutura numa forma de escada torcida, a chamada dupla hélice. Essa estrutura é formada por duas fitas, compostas por moléculas menores. Nós chamamos elas de nucleotídeos. Cada um deles contém uma base nitrogenada específica, que podem ser até de 4 tipos. A ordem dessas bases funciona como um código biológico. Assim como as letras formam palavras e frases, a sequência de bases do DNA forma os genes, que são trechos de informação responsáveis por orientar o funcionamento das células. Esses genes, eles contêm instruções para a produção de proteínas. As proteínas são moléculas essenciais para o funcionamento do corpo, elas fazem parte de praticamente todas as funções. Elas ajudam a determinar características, como por exemplo o tipo sanguíneo. Essas descobertas animaram muitos cientistas do século XX, que pela primeira vez encontraram uma forma de talvez entender o funcionamento do DNA, talvez conseguir precaver certas doenças relacionadas com os genes, as chamadas doenças hereditárias, como por exemplo a anemia falciforme. Mas tinha um problema. O DNA é uma molécula tão grande, como que é possível tu encontrar um gene específico, ou até mesmo um par de base específico? Esse problema foi parcialmente resolvido por Carey Mills, em 1983. Ele era um bioquímico e uma pessoa um pouco difícil de lidar, como descrito pelos seus colegas de trabalho. Ele também gostava muito de usar drogas, psicodélicos, mas foi em uma dessas viagens que ele teve uma ideia que revolucionou a bioquímica. Vamos pegar um exemplo que eu citei anteriormente, a anemia falciforme. Toda a base genética da doença anemia falciforme já era conhecida, e a única diferença de uma pessoa saudável para uma pessoa que tem a doença é uma substituição de uma base nitrogenada específica, onde uma timina seria trocado por uma adenina, né? Um T seria trocado por A. Então, como o Carey já conhecia uma das fitas, por complemento ele poderia conhecer a outra. Então, ele poderia simplesmente aquecer essa molécula e separar as duas fitas. E em cada uma das pontas, ele poderia fazer um design de pequenos pedaços de DNA que poderiam se encaixar em qualquer lugar dessas fitas. Esses são os chamados primers. Então, ele poderia usar uma proteína especial. Ela é a chamada DNA polimerase. A DNA polimerase é uma proteína que vai se ancorar nesses primers, onde a fita é dupla, e a partir daí vai estender este fragmento. Então ela vai capturar nucleotídeos que estão soltos e vai colocar eles na ordem correta, criando assim novamente uma fita dupla. Então todo esse processo ele vai acabar gerando dois fragmentos de DNA. Esses fragmentos são idênticos um ao outro e os dois são fita dupla. Mas tem uma pequena questão. A DNA polimerase só vai para uma direção, a direção 3' da molécula de DNA. Mas isso não é necessariamente um problema, na verdade, pode ser uma vantagem. Essa característica permitiria com que ele criasse dois primers, antes da conhecida mutação da anemia falciforme. Esses dois primers apontariam um para o outro. Então, se ele adicionasse a DNA polimerase
e mais alguns nucleotídeos naquele meio, ele poderia fazer com que esses primers se estendessem na direção e por cima dessa mutação. Então você acaba criando duas cópias que contêm a mutação. Mas a grande sacada, ele percebeu que ele poderia fazer essas 3 etapas de novo e de novo. Separar o DNA, adicionar os primers e adicionar a polimerase. Queria estender os primers e criar moléculas de DNA de uma forma geométrica, se estendendo de 2 para 4, 8, 16 e por aí vai. Essa tecnologia revolucionou a medicina e a biotecnologia, porque agora de forma simples e rápida você poderia fazer um teste para a presença de um vírus, por exemplo. E é assim que funciona a técnica de PCR, e é daí que vem o grande brilhantismo de Carey, criando uma técnica nova através de tecnologias que já existiam. Ou, nas suas próprias palavras, às vezes uma boa ideia vem quando você não está procurando, através de uma improvável combinação de coincidência, ingenuidade e alguns erros fortunos.